que nós iremos falar aqui é só sobre as questões espirituais. Só isso. O diabo está enganando a igreja. Há muitas igrejas enganadas. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Satanás, ele se transfigura como anjo de luz, se possível, enganar os escolhidos. Não é que Satanás, ele é uma luz, ele não é luz, ele se transfigura. Lembre que Satanás, ele é uma xerox, xerox nunca é original. Você tem um documento e você vai tirar uma xerox. Essa xerox tem a mesma validade que o original? Mas por que não tem validade? Porque ela não é original. Ela é apenas uma cópia, não é isso? Então, assim faz Satanás. Ele é a cópia de Deus. Ele é a xerox de Deus, mas não é Deus. É uma xerox. É imitador. Como ele, um dia, estava nos céus. E Satanás sabe muita coisa dos céus. Ou não? Se ele estava lá um dia. Se ele estava lá um dia, então ele sabe muita coisa de Deus. Ele sabe muita coisa dos céus. Aquele lugar que nós estamos almejando um dia passar a eternidade nos céus. O diabo, ele já veio de lá. Ele já sabe. Ele sabe o que tem lá preparado para nós. Então, por isso que a raiva e o ódio do diabo é muito grande de nós. Ele odeia um ser humano. Você sabe por que o diabo nos odeia tanto? Por que o diabo odeia tanto um corpo humano? Sabe por quê? Porque quando Deus fez o homem, Deus fez o corpo da pessoa. E foi através desse corpo, e através de um corpo humano, que ele seria subjugado na cruz, no corpo de Jesus. Então ele odeia o corpo. Como ele é o próprio ódio, como ele é a própria desgraça, o próprio sofrimento, a própria morte. Por isso que ele procura um corpo para se materializar. Por quê? Sem o corpo, Satanás não faz absolutamente nada. Então ele quer um corpo para fazer morada. Esse inquilino, que é a própria desgraça, o próprio ódio, ele odeia Deus, mas ele detesta Deus. Ele odeia cada um de nós. Principalmente quando você vê um cristão que está pegando a sua vida, a cada dia está dizendo, eu não quero mais saber do pecado. Eu não quero saber mais do pecado, eu quero saber de Deus. A minha aliança não é mais com Satanás. A minha aliança é com o meu Cristo Jesus. Eu não tenho mais aliança com o pecado e nem nada do que o diabo tem. Eu bani isso da minha vida. Agora, é fácil? Não é. Não é fácil largar a cachaça, largar as drogas. Não é fácil largar os nossos desejos, os nossos prazeres. Aquilo que o mundo tem nos ensinado, ou nos mostrado, não é fácil, a tentação. Então, tudo isso é conflito dentro de uma pessoa. Como é que a gente vai vencer isso? Se fortalecendo no Senhor. Não tem demônio, não tem principado, não tem Lúcifer que possa vencer Deus. E esse Deus, ele está dentro de nós. E esse Deus dentro de nós, ele não vai permitir que nós sejamos destruídos. Um soldado em uma batalha, muitas das vezes, é ferido, mas não é destruído. Não é de jeito nenhum. Então, igreja, não fique pensando que igreja é mar de rosa para ninguém. É muita guerra, é muita luta, é luta travada e a gente não pode desistir. Porque Deus é conosco. Amém? Então, deixa eu ver se eu concluo esse estudo aqui. Até lá na página 62, que está lá, os demônios analisam os pontos fracos de cada ser humano. Você sabe qual é o seu ponto fraco. Você sabe qual é o seu ponto fraco. Você sabe qual é o seu ponto fraco. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos. O diabo sabe meu ponto fraco.
Exatamente. É onde ele vai trabalhar em nossa vida, é no ponto fraco. Então vamos lá. Olha lá. A missão de Satanás é enfraquecer a resistência moral. A resistência moral e espiritual. São duas coisas distintas, não é isso? O lado moral de uma pessoa. O que acontece quando a nossa moral ela é abatida, ela é atingida? Muitas das vezes o diabo tenta enfraquecer essa questão moral sua, te humilhando, te acusando de algo que você não fez. Tem coisa que dói muito, é quando você está sendo, a sua moral está sendo atingida, afetada. É triste, imagine você que está em um bairro, mora em um bairro, daqui a pouco estão denigrindo você, colocando você lá para baixo, acusando de algo que você não fez, expondo a tua vergonha, abatendo a tua moral. Isso não tem coisa, isso dói dentro de um cristão. E o diabo sabe que ele vai tentar te humilhar. Ele vai, é uma missão dele. A missão dele é enfraquecer essa resistência dentro de nós. É por isso que a Bíblia fala assim, que no mundo tereis aflição. Você vai achar que você, dentro de uma igreja, ou servindo a Deus, você não vão ser pisoteado, humilhado? Vai. E muito. O diabo ele vai bater na tua moral. Tentar você dar falso testemunho. Imagine, você está lá morando naquela rua, no seio da sua família, e você está vindo para a igreja, mas lá na sua rua, lá na sua vizinhança, no círculo de amizade, você dá péssimo testemunho. Ninguém acredita no Deus que você serve. Você vai falar de Jesus, ninguém vai dar crédito. Quem é você para falar de Jesus para mim? Não, mas quem é você? Você não tem moral para falar de Jesus para mim. Porque naturalmente essa moral da pessoa já foi lá para baixo. Por isso que é importante você procurar manter o seu testemunho. Quando nós damos um péssimo testemunho, isso causa um estrago na nossa vida espiritual. Geralmente, para uma pessoa voltar a acreditar em você, é muito difícil. Para você reconquistar esta vida de testemunho, quando você afeta ela, é muito difícil, porque ninguém vai mais acreditar. Olha o crentinho ali, está na igreja, mas está bêbado, está ali bebendo. Está vendo o crentezinho ali, está prostituindo, está ali usando droga, está ali fumando, está ali dando palavrão. Então, essas pessoas, quando analisa isso, o que vai acontecer? Moralmente, a tua moral, ela é afetada. E para você readquirir esta moral, que é o seu testemunho, fica muito difícil. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com o nosso testemunho. O diabo, ele passa a analisar todos os nossos pontos fracos. Ele quer sujar o seu testemunho, para ninguém dar crédito. Então, ele tenta ali, enfraquecer a resistência moral e espiritual. Eles trazem o desânimo. Isso constantemente você sente isso. Faz aquele desânimo, sem vontade de ler Bíblia, sem vontade de ir à igreja. É tão cruel isso. Quando você está desanimado para as coisas de Deus, você não tem mais desejo de vir à igreja, vem para a igreja, mas a mente está lá fora, este lugar já não te agrada tanto. É porque Satanás, ele tenta arrancar as nossas forças espirituais. A resistência, esse desânimo, incertezas, começa a dúvida na cabeça. Você passa seus problemas, você começa a duvidar.
Será que Deus é comigo? Será que eu vou vencer isso? Hoje me ligou uma pessoa desesperada, disse, pastor, não tem mais jeito para mim. Pastor, eu não aguento mais. Eu não tenho mais força. Eu sei que eu vou morrer assim mesmo. Mas eu sei que eu vou para o inferno. Isso uma crente de muito tempo de igreja. Por que ela fala isso? Porque o desânimo, incerteza, indiferença, desobediência para trazer males. Olha como o diabo trabalha. Sugar as nossas forças. Sugar as tuas forças. Para que você não reaja. Na hora que ele chegar para combater com você, entrar em confronto, ele percebe que todas essas incertezas e desânimo já faz parte da sua vida. Então você não tem como reagir. E como você não tem como reagir, ele manipula a mente com as incertezas. O diabo não está brincando com ninguém. Para trazer uma... O inimigo procura agir com frequência aonde? Na família. Você sabe por que o diabo odeia tanto família? Porque a família nasceu no coração de Deus. O autor da família é Deus. É tanto que quando Deus fez Adão, Deus viu que Adão necessitaria de uma esposa, de uma companheira, para construir uma família. O maior ódio que o diabo tem é de uma família. É por isso que os maiores problemas da humanidade hoje está na família. Essa base ele tenta destruir logo. Porque não tem coisa pior do que quando um casal está em atrito, está em conflito. A sua casa, que é um lugar para ter paz, é o inferno. Até o local onde você dorme, você não tem mais paz. A casa é um lugar sagrado, um lugar para a gente descansar, ter o nosso apoio familiar, apoio moral. Não tem mais nada disso. Ele tenta minar a família. 90% hoje do segmento cristão, os casamentos, estão comprometidos, estão sob ataques. Ele não vai parar nunca. Igreja não tem casal perfeito, não tem marido perfeito, não tem esposa perfeita. O casamento perfeito é aquele casamento com Cristo, quando nós subimos para a glória com o Senhor. Mas um dos pontos que o diabo vai atacar é a família. Quando o marido é espiritual, ou quando a mulher, a esposa é espiritual, às vezes o marido não está no mesmo nível e vice-versa. Então fica oscilando o diabo trabalhando, pegando quem está mais fraco. Essa é a guerra que tem, parece, que não tem fim. Digamos, você está bem espiritualmente e o Eric não está tão bem espiritualmente. Então ele é uma presa fácil, onde o diabo está minando as forças dele para trazer incerteza, trazer o desânimo, as indiferenças, a desobediência, para estar aquele cri-cri, os problemas. E a gente não atenta sobre isso. Ore, você que é casado. Aprenda a orar com sua esposa, a orar com seu marido. Aprendam. Transforma a sua cama em um altar, lugar sagrado. O lugar onde o casal dorme. Aquele lugar que você vai descansar. Aquele lugar que você vai ter seus momentos. Consagre. Porque Satanás, ele está lutando para ter espaço na sua cama. Observe um casal, quando as diferenças, as divergências acontecem, as intrigas acontecem durante o dia, onde é que vai refletir aonde?
na sua dormida. Porque casal, quando estão mal, eles não dormem bem. É um para o norte, outro para o sul. Ah, mas eu não vou dormir hoje na cama, não. Eu vou dormir no sofá, vou dormir ali. Não se preocupe. O diabo, ele deitou no teu lugar. Demônio entrou. Ah, mas eu estou num lado, outro para outro. Demônio deitou no meio. Ele está trabalhando. E é isso que ele quer. É divisão. É se afastar. A coisa é mais séria que nós podemos imaginar. É necessário que nós tenhamos um discernimento espiritual para que você entenda o que está por trás dessas picuinhas. É para te alcançar. O diabo vai usar quem está mais fraco para alcançar o teu coração. Se ele não pode diretamente com esta mulher aqui, não pode diretamente, mas ele tem acesso a pessoas que estão ao lado dela. Porque ele quer chegar ao coração dela. Como ele não pode diretamente chegar aqui, ele vai sempre usar pessoas que estão do lado. Essa é a necessidade que nós temos de um crescimento espiritual. É por isso que nós temos que almejar crescimento espiritual, para que nós possamos ter maturidade espiritual, estar em um nível espiritual, para entender como é que funciona essas engrenagens no mundo espiritual. Porque você pode passar batido e vai ter conflitos. Vai querer resolver isso com as suas forças físicas ou com o seu tempo de igreja. Tu vai perder essa batalha se você agir assim. É uma guerra que parece que não tem fim. A base familiar é onde mais Satanás está agindo silenciosamente. Nós precisamos fechar essas portas. Fechar essas portas. Porque essas portas abertas vai dando legalidade para que Satanás faça com que o teu relacionamento, o teu casamento seja uma coisa monótona, já não é mais amor, já não é mais amigo, já se tornou agora dois inimigos dentro da mesma casa. O mundo espiritual está aguardando um momento de uma legalidade para começar o quê? Atuar. A coisa é tão séria. Nunca esqueça. A Bíblia diz que Deus está, quando subiu aos céus, o Senhor Jesus, ele foi aonde? Assentou-se à destra do Pai. A palavra trono quer dizer poder. Destra, poder. O poder soberano. O trono. Autoridade. Satanás, como ele é imitador de Deus, é a Xerox, ele vai estabelecer também, aonde quer que ele vá, o seu trono, que quer dizer o seu poder limitado, para dominar e mandar em determinados lugares. Por exemplo, o diabo pode usar uma cama e nessa cama ele estabelecer o trono dele. Aí ele transforma esta cama em uma cama de enfermidade, uma cama de angústia. Há muitas pessoas que quando deita sobre a sua cama, adoece, não dorme. Parece que o pior lugar da casa é o lugar onde dorme, onde deveria ser o lugar de descanso, restabeleceu as suas energias, pelo contrário, são sugados suas energias e transformado esse lugar em tempestade na vida. E às vezes o cristão não entende sobre isso. Nós precisamos entender e compreender como Satanás age
como é que ele se movimenta, como ele se apresenta. Essas estratégias do diabo, se você tiver discernimento, vai ficar muito mais fácil para você resolver um monte de problemas. Um monte de problema. Então, essa irmã que me liga e diz, para mim não tem mais jeito. Esta palavra, ela abriu uma legalidade no espiritual, naturalmente, uma pessoa dessa vai estar morrendo aos poucos e, infelizmente, até tirar sua própria vida. Deus não é responsável em ninguém tirar sua vida. Deus não é responsável pelo sofrimento. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Ah, mas o pastor, eu sou ser humano igual a você. Por exemplo, eu estou aqui desde 4 horas da manhã em pé. Saí 6 horas para trabalhar. Cheguei aqui 10 para 7. O corpo também cansa. Mas essa madrugada já estarei nos pés do Senhor. Porque é um dia que você enfrenta muitas batalhas espirituais. E nós precisamos estar preparados para esses embates que chegam sobre a nossa vida. Não é porque eu sou pastor, mas se eu deixar de orar, de buscar ao Senhor, de procurar aliar uma vida com Deus, eu vou desabar. E como o diabo tem sede de cada um de vocês, e mais ainda do pastor, se eu der uma brecha, eu me arrebento. E para levantar é difícil. Porque a fúria é dobrada. A cobrança é dobrada. O cacete é dobrado. Por conta de você estar constantemente em batalha com eles. Então o inferno ele se inflama contra você. Mas isso não é problema. Deixe se inflamar. Deixe Satanás ter muito ódio de você. Mas que ele tenha tanto ódio que ele treme em olhar para você. Só isso. Essa é a vida espiritual. Eu não posso estar dentro de uma igreja achando que a igreja vai me libertar, que a igreja vai me curar, que é na igreja onde os meus problemas a igreja vai resolver. Não é isso. É palavras. Se você não fazer o dever de casa, Deus não pode fazer nada por vocês. Não espere Deus fazer aquilo que você pode fazer. Muitas das vezes nós fazemos isso. Deus faz isso. Não, Deus não vai fazer. É nós que temos que fazer. É decisões dentro de nós. Igreja, muitos de vocês já estão cansados de sofrer. Não dá mais para perder tempo sofrendo. Não dá mais. Já perdemos muito tempo. Satanás já nos humilhou tanto. Já nos levou, às vezes, muita vergonha, muito sofrimento. Até quando isso? Até teu corpo não aguentar mais e tombar na situação que se encontra? Não. Agora eu preciso reverter isso. Eu preciso dizer um não. Como? Vivendo uma vida de santificação. É pecado? Fora. Isso aqui não faz parte de minha vida. Cada vez mais que você vai resistindo, o diabo vai perdendo força, você vai ganhando força, Satanás perde o domínio, você vai tendo domínio, daqui a pouco você está tendo domínio sobre a tua situação. É o Espírito Santo que projeta isso, não é nós. O Espírito Santo vai chegar um momento que ele vai te dar uma habilidade dos problemas, você ter controle sobre isso. Ah, mas eu sou ser humano. Deus sabe que nós somos seres humanos. É por isso que ele colocou o Espírito Santo dentro de nós. Para que o Espírito Santo ele cresça dentro de nós. Mas o Espírito Santo crescer dentro de nós estará de acordo com uma luta que nós temos que ter dentro de nós. Eu fazia a minha parte e pronto. Há muitos demônios que não manifestam. Esses são os piores. Demônios é aqueles que não manifestam. Principado não manifesta. Potestade não manifesta. Potestades
está se referindo a príncipe das trevas. Potestade são demônios poderosíssimos. Demônios capazes de causar tragédias. Demônios capazes de derrubar avião, de causar terremotos, de fazer vendavais para tirar vidas. Esses não manifestam. E aqueles que controlam a mente das pessoas, aqueles que endurecem o coração da pessoa para que não resplandeça a luz do Evangelho. É bíblico isso? Sim. O Deus desse século, quem é o Deus desse século? É Satanás. O Deus desse século cegou o entendimento. Ele bloqueou a mente. Não importa se é pastor, se é formado em bacharel em teologia, só é dar lugar, ele entra. Ele apaga da mente. Ele domina a mente. É este ódio que nós temos que ter. É você não ter medo desses inimigos invisíveis, com armas invisíveis, tentando lhe destruir. Eu não posso mais emprestar o meu corpo a Satanás. Por quê, pastor? Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu quero me encher, é do Espírito Santo. Eu não tenho que me encher mais de espírito maligno. Eu não aceito mais, Senhor Jesus. Eu não aceito mais. E vocês começam a orar nesse sentido, jejuar nesse sentido, e dizer, Senhor, o meu corpo é templo do Espírito Santo, não é mais templo de sujeira, não é mais templo de demônios. Então me mostre o que está errado. Então qual é as portas que está aberta na minha vida? Me mostre, Espírito Santo, revela dentro de mim, para que eu feche isso. Quem um dia carregou o demônio no corpo sabe o quanto é terrível, o quanto é doloroso. Mas é muito doloroso. Ele não tem dia, não tem hora para visitar o corpo. E quando ele visita, o corpo sente. O corpo esmurece. O corpo fica ao ponto de tombar. Porque, como eles, é um peso. Ele vai criar um peso na consciência. Um peso no corpo. É a coisa mais terrível que tem, é demônio no corpo de uma pessoa. Então eu não posso mais aceitar isso. Eu não vou mais aceitar isso. Adentre o mundo espiritual, porque o Espírito Santo, ele nos dá essa autoridade. Eu preciso entender e compreender como é, irmã, que eu entro no mundo espiritual. É muito simples entender. Aqui está Eric. Nós estamos vendo o físico de Eric, mas nós não conseguimos ver o espírito de Eric. A alma de Eric. Mas vemos o corpo de Eric. Mas Eric, por ter um corpo, não deixa de ser o quê? Espiritual. Fique em pé aqui. Por favor. Vamos pegar Eric como exemplo. Eric é um ser físico, que nós estamos vendo, ele está aqui fisicamente. Eu estou tocando, estou sentindo. Eu sou físico e estou tocando físico. Os nossos olhos estão vendo a parte física dele. Mas os nossos olhos não conseguem enxergar o lado espiritual dele. Porque é espiritual. É espiritual. Esse espírito, chamado Eric, ele está constantemente em batalhas. Porque esse espírito nunca fica neutro aqui dentro. Ou esse espírito está sob influência do Espírito Santo de Deus, ou esse espírito chamado Eric está sob influência de espíritos malignos. Então, o espírito de Eric não é neutro. Não está em cima do muro. Ou ele está sob influência de Deus, ou ele está sob influência de Satanás.
Deus de um lado, que é o Espírito Santo, para que haja nele, o Espírito Santo precisa de ter uma legalidade. Ele precisa da legalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo não força, ele é educado. Então, ou ele vai pender para o lado do Espírito Santo, ou o espírito dele vai pender para o lado dos demônios. De um lado, os demônios dizem: eu quero entrar nesse corpo. Eu preciso entrar. Eu preciso me materializar. Eu preciso sentir o que você sente. Eu preciso ver com seus olhos. Eu preciso falar com tua boca. Ah, mas eu sou um ser espiritual. Há aqueles que realmente, às vezes, ouvem vozes. Alguém chamando. Quando você observa, não é ninguém. Há aqueles que, às vezes, vê o espírito materializado, que é na forma de um vulto, de uma pessoa, de um monstro, porque demônios têm capacidade de se materializar para as pessoas. É por isso que todas as pessoas que têm demônio, o demônio dentro da pessoa faz com que a pessoa enxergue aquilo que o diabo quer que ele enxergue. Cobra, sapo, rãs, uma série de coisas. Então, como é que fica a mente? Perturbada. Geralmente, pessoas que carregam demônio no corpo, geralmente têm muitas visões. E muitas pessoas confundem essas visões com o Espírito Santo, que na verdade é um espírito de demônio. Você já viu aquelas pessoas que é pré-munição? É. Eu tenho um sonho que vai acontecer algo ruim. Quem já teve isso aqui? Você já pensou coisas ruins e já aconteceu? Olha lá. Senta agora. Você teve um sonho